Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler os versos de 7 a 10. Efésios, capítulo 1, versos de 7 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1, versos de 7 a 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer a nossa dependência do Senhor nessa noite. Como, ó Deus, pecadores redimidos, como homens e mulheres que precisam da Tua graça para entender a Tua palavra, para serem transformados por ela. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra nossas mentes nessa noite e fale conosco, para que, ó Deus, entendamos o Teu plano, para que olhemos para o que o Senhor tem feito por nós e andemos, ó Deus, confiadamente no Senhor. Abre nossas mentes, nos ensina, e que de fato nessa noite as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor nosso, rocha nossa, Redentor nosso. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Meu querido irmão, qual é a sua maior necessidade? Se você está doente, você pode pensar: a minha maior necessidade é ser curado da doença que eu tenho. Se você está desempregado, você pode pensar: a minha maior necessidade é conseguir um bom emprego para suprir as minhas necessidades. Se você está solteiro ou solteira, talvez o que você pense é: minha maior necessidade agora é de uma companheira, de um companheiro, alguém com quem eu possa compartilhar as escovas. Se você está em um casamento difícil, você pode pensar: a minha maior necessidade hoje é a harmonia no meu casamento, é que as coisas sejam restauradas, resolvidas. Se você tem um filho que se envolveu e foi enlaçado e dominado pelas drogas, talvez essa pessoa pense: minha maior necessidade é que meu filho seja livre desse tipo de vício. Apesar de todas essas necessidades, irmãos, serem importantes, nenhuma delas é a sua maior necessidade. A maior necessidade de cada pessoa, de todos nós aqui nessa noite, seja quer reconheçamos ou não isso, é exatamente ter Deus perdoando os nossos pecados antes de morrermos, para enfrentarmos para estarmos na sua presença e não enfrentarmos o castigo eterno que Deus reservou para aqueles que se rebelaram contra Ele. Saúde, dinheiro suficiente, uma família feliz, são bênçãos maravilhosas, e Deus pode dar essas coisas para nós. Mas se você morrer sem o perdão de Deus, essas bênçãos serão absolutamente inúteis. Não terá sentido algum viver tudo isso, porque a sua maior necessidade é saber que Deus perdoou os seus pecados, que você está reconciliado com o santo juiz do universo. Conhecer e experimentar o perdão de Deus dos nossos pecados, dos meus pecados e dos seus pecados, é tão importante que o inimigo das nossas almas tenta nos enganar quanto a esse assunto. Ele tem trabalhado feito horas extras para semear sementes de confusão e erro na igreja. Nessa sociedade, como na sociedade pagã, moderna como a nossa,
as pessoas têm lidado com a sua culpa de uma maneira muito simples. Elas dizem que não precisamos nos preocupar com culpa, que culpa é algo criado pela religião, que a gente tem que abandonar a culpa, deixar isso de lado. Ou como é colocado em alguns adesivos que são colocados em carros, e eles dizem que a culpa saia da nossa vida. Ou seja, uma vez que a culpa não faz o menor sentido e não me faz sentir bem comigo mesmo, dizem essas pessoas, eu preciso simplesmente não me sentir culpado. Não se culpe, é o que dizem as pessoas. Não se culpe. Ao invés de se envergonhar pelos nossos pecados, nós agora celebramos o pecado sob o pretexto de sermos verdadeiros, de sermos honestos por nós mesmos. Outro truque, por exemplo, é inventar que Deus não é perfeitamente santo, que Deus é muito tolerante com os nossos pecados. Deus é tolerante, Deus é amoroso, Ele não poderia condenar uma pessoa agradável como eu. Claro, eu não sou perfeito, mas em comparação com os terroristas que explodem mulheres e crianças inocentes, ou os pervertidos que abusam de crianças, eu não sou tão ruim assim. Então, quando pesar a balança, no fim das contas, Deus vai ver que eu sou uma boa pessoa, e Ele não vai poder me condenar. Outros são enganados pela religião. As pessoas tentam satisfazer Deus com a sua religião: jejum, oração, penitência, abnegações, boas obras, tudo tentando pagar os seus pecados e ganhar o favor de Deus. Mas o ponto aqui é que você não precisa dessas coisas. O que você precisa é do perdão de Deus. A grande mensagem desses versos de 7 a 10 é que Deus quer que nós o louvemos porque Ele nos libertou dos nossos pecados pela obra de Cristo. E não apenas nos libertou, Ele nos deu sabedoria para conhecermos o seu plano, que é reconciliar todas as coisas juntamente com Jesus Cristo no fim das contas. Se você lembrar, nos versos 4 a 6, na semana passada, Paulo mostrou que uma das primeiras bênçãos que Deus nos deu é exatamente a eleição para sermos seus filhos perfeitos. O objetivo de Deus para você, meu irmão que crê em Jesus, sempre foi que você fosse filho de Deus, por sua graça, e para que a graça dele seja louvada para todo sempre. E vejam como termina o verso 6. Ele diz que Ele fez todas essas coisas no amado. Nos fez aceitáveis a si no amado. Ele nos tornou aceitáveis para si mesmo no amado. Paulo fala de Jesus aqui como o amado. E amado indica que Ele é o único amado por Deus de forma singular e especial. Jesus ouviu a voz do Senhor no batismo dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus sempre viveu em completo relacionamento de amor consigo mesmo. Deus Pai sempre foi o Pai de Deus Filho, e o seu relacionamento eterno é de amor entre essas pessoas maravilhosas pela comunhão que o Espírito Santo produz entre elas. O laço de amor que une o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Mas essa palavra no amado também indica que Deus nos ama porque estamos em Cristo. Porque estamos no amado, nós somos amados de Deus. Apenas Jesus tem direito inerente de toda a bondade de Deus. Só Ele tem. Por causa do seu caráter e do seu relacionamento eterno, por ser o Deus eterno, o Filho eterno de Deus. Mas porque agora nós estamos em Cristo, pela fé, e porque Deus nos deu a seu Filho na eternidade passada, essa bondade agora é nossa. Ele nos ama em Cristo, Ele nos ama no amado. O Pai agora nos ama assim, como Ele ama seu Filho Jesus, e quer que nós tenhamos tudo o que Jesus tem. Somos filhos amados de Deus, porque Jesus se tornou o nosso Redentor. Pessoas se tornam filhos de Deus por causa de Jesus Cristo, e Ele nos ama e nos adota em sua família por meio de Jesus Cristo. E aí, quando ele fala isso no amado, isso faz com que ele estenda um pouco mais para falar do que Jesus realizou sobre o comando do Pai. E aqui nos versos 7 a 8, Paulo diz que em Jesus Cristo Deus nos redimiu por causa da riqueza da sua graça que Ele derramou sobre nós. E dos versos 8, parte B, até o verso 10, ele diz que em Cristo nós temos o conhecimento do eterno plano de Deus, de reconciliar tudo em Cristo na plenitude dos tempos. São duas coisas importantes aqui. Paulo quer que nós louvemos a Deus, porque nós somos livres. Paulo quer que louvemos a Deus,
Porque nós temos a revelação do plano de Deus. Vamos olhar essas duas coisas então. Primeiro, veja o verso 7 até o 8, parte A. Louvado seja Deus, pois somos livres. Paulo começa dizendo: em quem temos a redenção. A palavra redenção aqui, quando nós pensamos nela hoje, ela tem toda uma conotação religiosa. Mas no primeiro século ela não tinha esse sentido. Essa palavra significa livrar, libertar de um estado de escravidão pelo pagamento de um resgate. A imagem por trás dela é de pessoas escravizadas porque perderam uma guerra e o seu país foi dominado pelo exército inimigo e eles se tornaram escravos, ou porque ficaram tremendamente endividados, então precisam pagar a dívida por meio da escravidão, ou porque foram vendidos como escravos. Essas pessoas são oferecidas em um grande mercado onde as pessoas podem escolher que escravos haveriam de comprar. E então, para você libertar aquela pessoa daquele mercado, você pagava o preço dela. Era liberta do mercado de escravos para fazer parte, para ser sua, para que ela pudesse estar sob seu governo e seu controle. A ideia fundamental aqui é tornar livre de uma coisa ou de uma pessoa para se tornar propriedade de outro pelo pagamento. Pagava-se para que o escravo saísse do mercado e a partir daquele momento aquele escravo era propriedade daquele que o comprou. Redenção, em quem temos a redenção. E Paulo explica para nós como essa redenção aconteceu, como essa libertação aconteceu. Ele diz: pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Verso 7 ele diz isso: a remissão dos pecados. Ele está afirmando mais ainda. A palavra remissão, remir, significa soltar alguma coisa que está presa. E aqui o que prende é o pecado. Remissão é perdão, significa perder, deixar que alguém vá, libertá-lo daquilo que o prendia. Pecados aqui indica os atos individuais de pecado que nós cometemos, não apenas o pecado em geral, mas cada pecado que nós cometemos ou que nós cometeremos. Paulo quer que nós saibamos que os nossos pecados específicos, vergonhosos, embaraçosos, que pairam em nossas memórias para nos condenar, estão todos perdoados pelo sangue de Jesus. Redenção e remissão pelo sangue. E quando ele usa a palavra sangue, ele não desenvolve muito a ideia aqui para nós. A gente sabe pelo Antigo Testamento e pelo Novo o que significa. O pagamento para a nossa libertação e para que sejamos perdoados é a morte sacrificial de Jesus. Sua morte como um sacrifício pelo pecado dos eleitos de Deus. Jesus derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados e nos libertar da escravidão e do domínio do pecado nas nossas vidas. Assim, meu irmão e minha irmã, Paulo usa a palavra sangue para nos apontar de volta para o sistema sacrificial do Velho Testamento. Jesus cumpriu todos eles quando se ofereceu na cruz em nosso lugar. Esses sacrifícios de animais apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que por sua morte remiu todos aqueles que o Pai deu a ele. Assim, agora Deus pode ser justo, porque condenou o pecado, mas pode perdoar você de todos os seus pecados, se você tem fé em Jesus. Assim, a questão é: você confia no que Jesus fez na cruz como um pagamento total pelos seus pecados, ou quando você estiver diante de Deus no dia do juízo, você vai ter que pagar pelos seus próprios pecados, com a separação eterna de Deus no lago de fogo e enxofre? Não há segunda chance, não há segundo turno, só tem um. Não há habeas corpus preventivo, nem delação premiada. Não tem. E depois disso vem o juízo. E é por isso que você precisa certificar de que você tem a redenção por meio do sangue de Jesus, porque essa é a sua maior necessidade, meu irmão. Se você tenta ser aceito por Deus de outra forma, então você está rejeitando o sangue de Cristo e não é salvo. Meus irmãos, quais são as lições que essa afirmação de Paulo do verso 7 nos ensina? A primeira delas é que o pecado, meus irmãos, implica em escravidão total. Veja, é preciso pagar um resgate para nos libertar da escravidão. Pecado
escraviza a nossa vontade, a nossa mente, escraviza nossas afeições, escraviza todo o nosso ser. Todo ser humano está totalmente escravizado ao pecado, que domina e controla as suas faculdades. É por isso que nós somos o que somos. Pecamos, falhamos, erramos. É por isso que o mundo é como é. Mas não somente isso, os nossos pecados nos colocam em uma dívida eterna contra com o nosso Deus, o Deus Santo. O principal problema do ser humano é seu estado diante de Deus, do Deus que o criou. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para termos comunhão com Ele para sempre, para estarmos na sua presença e para refletirmos a sua imagem em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Mas nós pecamos, nos rebelamos contra o nosso Criador, e agora existe um preço a ser pago pela quebra da lei. A lei exige que a punição seja feita. Esse preço é a punição infinita, porque nós pecamos e ofendemos o Deus eterno e infinito. É por isso que a condenação é a condenação eterna, é uma condenação para sempre. Nós quebramos a lei de Deus, meus irmãos, e a justiça demanda que nós paguemos o preço pela quebra dessa lei. Além disso, nós nos tornamos, veja capítulo 2, versos de 1 a 3, nos tornamos escravos do mundo, cativos e escravizados dentro da nossa cultura pecaminosa, agimos do mesmo modo e pensamento que a cultura que está ao nosso redor. O homem é escravo das potestades do ar, Satanás por trás inflamando o nosso pecado com suas mentiras, e dos desejos pecaminosos, dos nossos apetites compulsivamente pecaminosos, escravos e mortos em nossa rebelião, em nossa ofensa, em nosso pecado. Estávamos perdidos, estávamos condenados sob o justo juízo do nosso Deus. É por isso que no verso 3 ele vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Ser culpado pelo pecado implica exatamente em estarmos escravizados pelo pecado e vivermos quebrando a lei de Deus. E nós fazemos isso. Eu e vocês temos que lamentar isso todo dia. Se você não lamenta, eu sinto muito, mas precisa lamentar. A gente lamenta, sim. Nós sabemos o que deveríamos ser e fazer e não conseguimos fazer o que deveríamos fazer. E todos os dias deveríamos lamentar por isso. Mas a boa notícia aqui do verso 7 é que nós temos a redenção pelo sangue. Ser perdoado é ser liberto da responsabilidade de sofrer a punição que o pecado e que a culpa que você e eu temos exige de nós. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado. Ele pagou com a sua morte o preço para nos libertar do domínio, da condenação do pecado. Mas nosso Salvador veio e fez o que nunca poderíamos fazer. Ele veio ao mundo, Ele assumiu a nossa natureza, Ele viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver e que não podíamos viver. E na cruz Ele levou sobre si a nossa condenação, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue inocente em nosso lugar. Esse infinito Deus homem pagou o infinito preço e sofreu os horrores do inferno na cruz por mim e por você. Ele pagou completamente. Ele não deixou nada para pagarmos. Não temos mais débito e Deus não tem mais nada contra nós, contra aqueles que creem em Jesus Cristo, contra os eleitos de Deus. Perdão total, aceitação total, e em Cristo somos libertos de nossa escravidão, do miserável cativeiro em que nós vivíamos e que nos encontrávamos. Fomos libertos para resistir às tentações, para servir a Deus e para andar no poder do Espírito Santo. Estamos livres, irmãos, estamos perdoados, para nos tornarmos o povo que fomos criados para ser, feitos à imagem de Deus. Liberdade é o que nós temos em Cristo Jesus. E por sermos redimidos, agora nós pertencemos exclusivamente para Ele. Fomos comprados com sangue para pertencer a Jesus. Nós não pertencemos a mais ninguém, não pertencemos mais a nós mesmos, não devemos viver mais para nós, não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao pecado, pertencemos a Ele. Fomos comprados para pertencer a Deus como sua propriedade e seu povo peculiar, para viver para a sua glória.
E mais, o perdão presente dos pecados é uma evidência da eleição eterna. Essa é a boa notícia de Deus para nós. Todo aquele que crê em Jesus tem os seus pecados perdoados e são libertos pela infinita graça de Deus em Cristo de toda a escravidão que o pecado trouxe para nós. Todo aquele que confia em Cristo desfruta dessas maravilhosas bênçãos. Somos perdoados, somos aceitos no amado, somos adotados na família de Deus, desfrutamos para todo sempre de sua maravilhosa comunhão como nosso Pai. Tudo aquilo que Deus planejou e determinou para nós antes da fundação do mundo, Ele conquistou para nós em Jesus Cristo. É seu, se você crê em Jesus. Ele nos escolheu para isso. E se você está perdoado hoje à noite, é porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Se você crê em Jesus hoje à noite, é porque Deus destinou você para isso. Ele nos escolheu para isso. É por isso que Paulo nos convida a louvar a Deus. Bendito seja o Deus e Pai. Devemos louvar a gloriosa graça de Deus em Cristo, que nos escolheu para sermos perdoados, para sermos adotados na sua família. Devemos nos deleitar em tudo que Cristo fez por nós e louvar o nosso Deus, meu querido irmão, cheios de admiração e exultação. Louvemos a Deus, desfrutemos de todas essas bênçãos que Deus nos dá em Cristo Jesus. Mas há mais: é somente pelo perdão dos pecados que você é um filho de Deus. Veja que ele diz que nós somos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus que filhos da ira se tornam filhos de Deus. As pessoas não nascem filhos de Deus nesse mundo. As pessoas não podem achar que porque foram criados por Deus são consequentemente filhos de Deus. Não existe esse tipo de filho de Deus. Só há filho de Deus por meio de Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo aqui, e é o que diz o Senhor Jesus, e o que nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente os que creem no nome de Jesus Cristo são filhos de Deus, e é a morte de Cristo na cruz que adquiriu para nós a adoção. Falando com muita reverência, a tinta usada no documento da redenção, no documento da sua adoção, meu querido irmão, foi o sangue do Cordeiro de Deus. Você é filho de Deus por causa disso. Olha que mensagem incrível. E mais, o texto diz que isso é uma coisa que você já tem, no qual temos a redenção. Não é algo que você vai conquistar pelo seu esforço. É algo que Deus já deu e que você pode desfrutar agora. Você já tem a liberdade em Cristo Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Deus fez isso? Por que Ele fez isso por você? A gente pode fazer uma pergunta tipo: o que Deus tinha na cabeça dele quando resolveu fazer isso tudo? Veja o final do verso 8. Versos 7 e 8. Segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez, ou que Ele derramou sobre nós, ou que Ele fez abundar sobre nós. Deus fez isso por nós, por causa do Deus que Ele é. Veja, Ele fez isso porque Ele é um Deus rico em sua graça e em sua bondade. Essa palavra riqueza aí aparece o tempo inteiro nas cartas de Paulo. Aliás, em Efésios aparece 6 vezes. Paulo fala 6 vezes das riquezas de Deus, riquezas da sua graça, riquezas da sua glória no capítulo 1, verso 18, riquezas da sua misericórdia, capítulo 2, verso 4, ele diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Riquezas da sua glória, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: para que segundo as riquezas da sua glória. Ou seja, a graça de Deus é infinita e rica. Deus é um Deus que age com graça insondável e abundante. Ele nos perdoou de acordo com essa riqueza, em conformidade com ela. Uma vez que Ele é rico em sua graça,
Deus decidiu nos abençoar com completo perdão para nos fazer seus filhos, e Ele não mediu esforços para isso e nem decidiu nos dar isso em medidas regulares, poucas e pequenas. Ele fez abundar sobre nós, Ele derramou riquezas insondáveis sobre nós, meus queridos. A medida do perdão de Deus não está de acordo com o quanto nos flagelamos ou quanto nós lamentamos o nosso pecado, embora devamos lamentar quando percebemos o quanto temos desprezado o nosso grande Deus e o seu amor. Mas em vez disso, a medida do perdão está em Deus. É de acordo com as riquezas da sua graça que Ele derramou abundantemente sobre nós. Pense nos textos bíblicos e nos exemplos bíblicos. Pense em Abraão, em toda a sua idolatria na terra de Ur, e Deus o salva e o faz caminhar pela fé por toda a sua vida. Pense em Jacó, o quanto ele era enganador, perverso e terrível, e Deus o perdoou de todos os seus pecados. Pense em Davi, com seu adultério, com o seu assassinato e toda a maldade que veio ao seu coração para ele executar todo aquele pecado, e veja o quanto Deus o perdoou. Veja Pedro negando Jesus 3 vezes e usando de palavrões para dizer que ele não era um dos seguidores de Cristo, e veja como Deus o perdoou. Olhe para Paulo, perseguidor da igreja, um assassino que consentiu na morte de muitos cristãos inocentes, e veja como Deus o perdoou. Olhe para você e olhe para mim, olhe para nós que somos pecadores, cheios de defeitos, de fracassos, de erros, de falhas. A medida da graça de Deus é tão abundante que não há pecado em nós que Deus não perdoe e que não possa ser redimido. Ele derramou sobre nós. Paulo não diz a partir das riquezas da sua graça, mas de acordo com as riquezas da sua graça, porque Ele é esse Deus extremamente rico. Ele pôde nos perdoar dessa maneira. E veja, Ele fez isso, Ele fez abundar sobre nós tudo isso, Ele derramou sobre isso. A palavra abundar ou derramar traz a ideia de derramar em profusão. Deus dá generosamente. Há uma fonte que tem origem abundante e profunda. Você nunca poderá esgotar as riquezas de Deus. Eu estava assistindo ainda há pouco, antes de vir para cá, começou as apurações, começou a se falar sobre as eleições, e um especialista estava comentando sobre a dificuldade que o prefeito do Rio de Janeiro vai ter, o novo prefeito do Rio de Janeiro vai ter a partir de janeiro agora, porque segundo eles, o governo gastou muito dinheiro, a prefeitura gastou dinheiro demais, gastou dinheiro além do que podia, e os recursos daquela cidade se esgotaram. Então a grande dificuldade do novo prefeito vai ser obter recursos para a cidade, recursos em uma cidade, recursos em nossa vida. Recursos desse mundo esgotam, passam. Tem uma hora que as coisas que você tem ou que vêm sobre você param de vir, mas você jamais conseguirá esgotar as riquezas de Deus. Há abundância e mais abundância. A imagem aqui por trás dela, o que poderia ilustrar isso aqui, é exatamente as ondas do oceano. Eu não gosto de praia, e nunca, eu quando criança ia com meus pais, então as minhas experiências na praia nunca são boas. Já levei, quando pequeno, levei uma bolada no rosto. Então toda vez que eu ia para a praia, alguma coisa ruim acontecia. Eu não gosto muito de praia. E aí um primo meu morreu afogado no olho d'água, e eu carreguei no colo, morreu com 12 anos. Mas quando eu era criança, eu brincava com meus irmãos na beira na beira da praia, e a ideia nossa era avançar um pouquinho para tentar pular as ondas. E era legal tentar pular as ondas, era uma brincadeira que meu irmão gostava. Até que um dia a onda me derrubou. E aí você sabe como é tentar se levantar quando uma outra onda vem sobre você. E eu tentava me levantar e outra onda me derrubava. Eu tentava me levantar e outra onda me derrubava. Até que eu fiquei calmo, esperei um pouco e consegui me livrar daquela situação. Mas se você está no mar, você sabe, não para. Uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra. Essa é a ideia da palavra aqui. A ideia por trás dela é essa imagem. As riquezas de Deus continuam chegando e chegando e chegando, elas nunca param. O perdão
perdão de Deus é assim para aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus. Não vai chegar um momento em que você vai pedir perdão para Deus e Deus vai dizer: cansei de te perdoar, meu amigo. E a gente às vezes pensa isso, né? Pecamos várias vezes em uma situação específica e ficamos com vergonha de pedir perdão para Deus, como se Ele fosse dizer para nós: eu não vou mais te perdoar, já te perdoei 7 vezes sobre isso, eu faço isso, vocês fazem isso. Nós não temos essa abundância de graça para as pessoas. Nós não conseguimos perdoar pessoas que nos ofendem várias vezes, ou que falham conosco várias vezes, mas Ele não há limites para o seu perdão. Não há limites. O perdão de Deus flui das incríveis riquezas da sua graça. A razão de sermos perdoados pelo sangue de Cristo é a graça abundante que Ele decidiu derramar sobre nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, diz o apóstolo Paulo. Deus decidiu nos perdoar porque quis, e decidiu perdoar quem Ele quis, os seus eleitos, sem merecermos. E por causa dessa decisão, Cristo veio ao mundo, morreu por nós. E agora uma profusão incrível dessa graça derramada sobre nós abundantemente. Meus irmãos, Deus tem demonstrado para você, meu querido irmão, nessa noite. Deus tem demonstrado sua graça em abundância para com você, meu querido. Nós desfrutamos de uma graça em medida transbordante. Nós não precisamos nunca nos preocupar se os nossos pecados excederão o perdão de Deus. O nosso Pai Celestial não nos dá simplesmente perdão que irá cobrir nossos pecados se nós formos cuidadosos da próxima vez, se não exagerarmos da próxima vez. Não, nós não podemos pecar além da graça de Deus, porque por mais ímpias e extensivas que sejam as nossas transgressões, elas nunca chegam perto da grandeza da sua graça. O perdão de Deus é infinito, e Ele derrama sem medida sobre aqueles que confiam em seu Filho. E você tem isso em Jesus, e você desfruta disso hoje, nesse exato momento. Se você recebeu Jesus como seu Redentor, Paulo está dizendo, e ele quer que você experimente esse favor de Deus extravagante ao perdoar todos os seus pecados. Você experimenta isso, meu irmão? Você experimenta isso? Talvez você esteja pensando: pastor, o senhor foi longe demais agora. Se o senhor pregar assim e continuar pregando desse jeito, as pessoas vão sair por aí pecando, porque elas sabem que vão ser perdoadas. E se você pensa isso do que eu acabei de falar, de certo modo eu fico feliz, porque quando Paulo ensinou essa verdade em Romanos, ele antecipou esse tipo de pergunta, porque essa verdade fatalmente levará a esse tipo de pergunta. Romanos 6:1 ele diz: o que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como é que nós, que morremos para o pecado, ainda viveremos nele? Já estamos livres e temos abundante perdão. Quando você sabe que o Redentor amado derramou seu próprio sangue para garantir essa abundância de perdão sobre você, isso liga você em amor a esse Redentor maravilhoso e faz com que você odeie o seu pecado e queira abandoná-lo o mais rápido possível. Esse é o tipo de graça que Ele derramou sobre você. Mas tem mais. Isso mostra o tipo de graça, meu irmão, que você deve demonstrar pelo seu irmão. Porque ele diz aqui que Deus derramou abundante graça sobre nós ao nos perdoar, mas veja o que ele diz no capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, bondosos, profundamente cheios de bondade, misericordiosos. E a pergunta é: como as pessoas podem ser bondosas e profundamente misericordiosas umas com as outras? Ele usa o próximo verbo para destacar o modo como isso se manifesta: perdoando-vos uns aos outros, assim como quem? Deus em Cristo nos perdoou. Do mesmo modo que Deus nos perdoa, nós devemos perdoar as pessoas.
a essa abundância de graça que nós recebemos, nós devemos passar adiante. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão, alcançarão misericórdia, diz a Escritura. E quando oramos, nós dizemos: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Quem entende o Evangelho da graça, quem entende o quanto foi perdoado, o quão terríveis são os seus pecados e o quão grandioso é o amor e o perdão que Deus nos deu, não terá dificuldade em ser misericordioso, compassivo, bondoso e perdoador com os outros. Mas a falta de perdão da nossa parte é uma demonstração de que nós não entendemos a seriedade e a grandiosidade do amor de Deus por nós. Quando somos implacáveis com os outros, não perdoando, é porque nós ainda não entendemos e não desfrutamos plenamente da bondade de Deus. Nós não alimentamos isso em nosso coração. Jesus foi jantar na casa de um fariseu, Simeão. E a Bíblia diz que quando ele lá estava, uma mulher entrou na casa, prostrou-se aos pés de Jesus, e ali, em meio àquele jantar, ela chorava, suas lágrimas eram tão compulsivas que molhavam os pés de Jesus, e ela usava os cabelos dela para enxugar os pés. Bem, alguns de nós aqui não sabem a preciosidade do que é um cabelo desses grandes para uma mulher, mas para toda mulher o cabelo é um negócio sério. Imagina para uma mulher judaica. Então pegar o cabelo para limpar o pé de alguém não é uma experiência muito comum para as mulheres fazerem, ainda mais depois de fazer uma chapinha, né? Que aí acabou, a chapinha foi embora. Nesse caso, essa mulher estava tão quebrantada que ela começou a enxugar os pés de Jesus. E aí Simeão pensou consigo mesmo: esse homem não pode ser de Deus, não é um profeta de Deus, porque se fosse profeta de Deus ia saber exatamente que tipo de mulher era essa, e era uma prostituta que tinha sido perdoada. Jesus conta uma parábola, a história dos devedores novamente, e faz uma pergunta para ele: qual dos dois você acha que amou mais o outro? Era a parábola de um que devia muito e de outro que devia pouco, e alguém perdoou, o que devia perdoou os dois, né? Aquele a quem eles deviam perdoou os dois. E Jesus pergunta: qual desses dois você acha que ele vai amar mais? Ele diz: o que perdoou muito. Diz exatamente isso. Quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, ou seja, aquela recepção típica do Oriente. Ele não fez isso. Você não me ungiu com óleo. Sabe, quando o judeu recebe pessoas em casa, ele faz isso: unge com óleo. É o convidado principal, a alegria de recebê-lo, unge com óleo, dá um ósculo, um beijinho santo para recebê-lo, e pede um escravo que lave os pés. Se você não me deu nada disso, meu querido. Mas essa mulher aqui, desde que eu cheguei, não para de limpar os meus pés com as suas lágrimas e com os seus cabelos. Eu digo a você: quem muito amou, muito foi perdoado. Jesus está dizendo: o perdão de Deus deve produzir em nós a mesma atitude perdoadora para com as outras pessoas. A falta de perdão da nossa parte é a falta de entendimento do quanto nós fomos perdoados por Deus. Talvez nós precisemos olhar o pecado com os olhos de Deus. E vou lhes dizer: quando você está sob convicção de pecado, essa é uma experiência dolorosa e difícil. E aí então você enxerga a graça com um olhar muito melhor e está pronto para perdoar as outras pessoas. Perdoar uns aos outros do mesmo modo. Somos livres, inclusive, para isso. Louvado seja Deus, nós somos livres. Segundo, louvado seja Deus, nós temos a revelação, versos 8b até o verso 10. Deus abundou sua graça em nós, diz Paulo, com toda a sabedoria e entendimento. Sabedoria aqui é o conhecimento das coisas como elas são. É aquela capacidade é aquele conhecimento que você tem das coisas como elas de fato são, o coração das coisas. E, consequentemente, quem tem essa sabedoria tem prudência. A melhor tradução para essa palavra realmente é prudência. A prudência é a compreensão que leva você a agir de um modo apropriado à luz desse conhecimento. Ou seja, tem o sentido de percepção aqui. Se refere ao discernimento prático
que resulta em fazer aquilo que é certo na vida diária. No contexto aqui, a ideia de que Deus nos deu sabedoria que nós precisamos para apreender o seu plano eterno da graça de Deus e da salvação e as realizações práticas dele na vida diária. Ou seja, Deus abriu nossa mente para ver a graça de Deus em Cristo Jesus, o que ele fez por nós, e para enxergar o seu plano. E ao conhecer o que Deus fez por nós em Cristo e o que Deus planejou para o universo, nós somos agora capazes de viver à luz dessas coisas. É isso que ele está dizendo. Deus não apenas te salvou, meu irmão, mas te deu entendimento espiritual para enxergar as coisas incríveis que Deus fez e que Deus planejou para nós. Deus concede em Cristo aos homens a habilidade de ver as grandes verdades últimas da eternidade e de resolver os problemas de cada momento da vida à luz disso. Como é que é isso na prática? Acabamos de ver na aplicação final do último ponto. Quando alguém me ofende, o que eu devo fazer? Perdoá-lo como Deus em Cristo perdoou. Quando eu enxergo as coisas pelo olhar da graça, eu consigo fazer isso. Como é que eu devo viver como igreja, por exemplo? Eu tenho que viver unido, entre irmãos. Porque qual é o plano de Deus, como nós vamos ver, para o universo? É todo mundo reunido em Cristo. Quando eu começo a entender as coisas espirituais pela palavra de Deus, ela me capacita a viver diariamente à luz delas. A graça de Deus não somente provê redenção, irmãos, mas também nos dá a sabedoria que precisamos para entender as coisas espirituais e viver à luz do que Deus já fez por nós em Cristo. Lembra que Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o que é espiritual compreende todas as coisas, e ele mesmo não é discernido pelos outros. Essa capacidade de enxergar o mundo a partir da palavra de Deus. Quando você olha para o mundo, há muitas tentativas de explicar por que as pessoas são como são. É o comportamento aprendido na infância, é um trauma que teve quando era mais jovem. Mas aí a Bíblia vem e diz: não, o problema principal por trás disso tudo é pecado. É a escravidão do pecado. Por que pessoas são egoístas? Pecado. Por que falamos mal uns dos outros? Pecado. Por que políticos são corruptos? Pecado. A raiz de todas as coisas é o pecado. E você tem esse entendimento. Deus deu a você para enxergar dessa forma. Sabedoria e entendimento são dons de Deus, mas devem ser cultivados também. Devem ser cultivados para se tornar efetivos. Porque olha o que diz o verso 17 do capítulo 1. Paulo está orando, e ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Mas ele já nos deu sabedoria e entendimento. Mas isso não impede Paulo de dizer e de pedir a Deus que dê isso, porque é o poder de Deus e a graça de Deus, e é por esse poder e graça que nos apropriamos e que desenvolvemos a nossa sabedoria. Mas há mais. O capítulo 3 diz que o mistério que estava oculto foi revelado através dos santos apóstolos e profetas. Então, o discernimento dado por Deus faz com que nós entendamos as verdades da palavra de Deus, e com a palavra de Deus nós aprendemos a viver dia após dia. Esse derramar da graça consiste em revelar ou fazer conhecido para nós o mistério da vontade de Deus, versos 9 e 10. Olha o que diz aí: desvendando-nos. A palavra aqui traz a ideia de fazer conhecido, tem a ideia de tirar o véu, para que nós vejamos tudo o que não podíamos ver antes. E ele nos desvendou o quê? O mistério da sua vontade. Quando eu era mais novo, minha irmã me levou para algumas vigílias de oração. E nessas vigílias de oração, as pessoas diziam que tinham revelações da parte de Deus. E uma pessoa uma vez disse para mim: varão, essa palavra que eles gostam de usar, varão, Deus está falando em mistério aqui hoje. Eu nunca tinha ouvido falar de mistério. O que é isso? E o que Deus está falando para mim é o seguinte: Deus tem um bom e um grande plano para você. Bem, isso aí eu já sabia.
Mas para eles, mistério era alguma revelação especial que pessoas particularmente possuíam. Alguém que tinha uma visão, uma revelação pessoal e particular, e que você precisava da ajuda dele para descobrir isso. E eles usam essa palavra nesse sentido. Quando eu fui pastor em Anapurus, eu soube da história de uma certa profetisa, de uma certa igreja, que teve um mistério da parte de Deus. Essa era a palavra que eles usavam. Ela tinha visto 2 toalhas, e nas toalhas estavam as iniciais de um rapaz e de uma moça da igreja. E aí a revelação tinha vindo. Deus tinha decidido que aquele era um casal que Deus tinha escolhido para viver junto. Tudo bem até aí se o homem de quem ela teve a visão não fosse já casado. E segundo essa pessoa, a revelação era simples: ele casou errado, a ungida dele era outra. Então o que Deus, o Espírito, está mandando é: separa dessa mulher e casa com a outra. Gente, sério, eu fiquei assustado com isso, mas isso acontece. Quando Paulo usa a palavra aqui, ele não usa nesse sentido. Não há mais revelações dessa forma hoje, porque a revelação já foi dada de modo completo e definitivo na palavra de Deus. A palavra mistério aqui, meus irmãos, traz a ideia de algo que era desconhecido, mas que agora Deus tornou plenamente conhecido através dos apóstolos e dos profetas. Veja o capítulo 3, verso 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que não estava claro no Antigo Testamento e não estava claro para todas as pessoas, agora está patente, claro e disponível para todo mundo. Esse é o sentido da palavra mistério. Mistério não se refere a um segredo bem guardado, que somente aqueles no círculo íntimo e secreto entendem. Não se refere a algo vago, nebuloso, indefinido. Significa, meus queridos, algo que era até então desconhecido, mas agora se tornou plenamente revelado. Deus graciosamente nos revelou o que nunca poderíamos ter descoberto por nós mesmos: a sua vontade soberana, o plano para os séculos, reunir todas as coisas em Cristo. Veja que é o mistério da sua vontade, era o que estava na mente de Deus, era o plano de Deus, que Deus tinha planejado antes mesmo de criar o mundo. E esse plano é o que ele propôs em si mesmo, verso 10. Verso 9: propuser em si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, foi algo que ele quis fazer, e isso lhe deu prazer, e ele decidiu por si mesmo e não levou em consideração ninguém fora dele. O plano de Deus foi revelado para nós. Meus irmãos, o conhecimento do plano de Deus é um ato da graça de Deus, não é direito público, mas Deus se agrada a revelar ao seu povo. Esse conhecimento é dado pela pregação da palavra, e pela palavra temos o conhecimento de tudo que Deus planejou. E o que ele planejou? Veja o verso 10. O mistério da sua vontade consiste em reunir todas as coisas em Cristo. Congregar aí significa resumir, reunir todas as coisas. No verso 22 do capítulo 1, Paulo afirma que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para que ele seja o cabeça de todas as coisas. Mas aqui ele diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as nos céus, quanto as que estão na terra. Essa convergência para Cristo acontecerá com a submissão do universo a Ele como cabeça e Senhor de tudo. Cristo já é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas um dia todos os seres do universo reconhecerão a sua autoridade como cabeça de todo o universo. Todas as coisas no céu e na terra. É uma forma para explicar, é uma figura que expressa a abrangência, ou seja, inclui a restauração da criação caída, do mundo como nós o conhecemos, a salvação e santificação perfeita dos eleitos, e o descanso eterno do conflito para os anjos eleitos que estão agora batalhando e lutando e administrando as coisas para o povo de Deus. Tudo, o reino espiritual e a terra como nós a conhecemos, serão reconciliadas para sempre em Cristo Jesus, reunidas em Cristo Jesus. Harmonia completa, harmonia total.
Deus unirá todas as coisas em Cristo. Deus conciliará todas as coisas em si mesmo. Isso não significa, irmãos, que nos céus, na terra, todas as coisas, não significa, como alguns erroneamente ensinam, que todo mundo vai ser salvo. Tem gente que usa esse texto para dizer que até Satanás, no último dia, vai ser perdoado, Deus vai reunir e reconduzir todo mundo para junto dele. Não, não é isso. A Bíblia deixa claro que Satanás, suas forças demoníacas e todos aqueles que se rebelaram contra Deus e não se arrependeram, serão subjugados e confinados no lago de fogo. Mas todo joelho um dia se dobrará diante de Jesus e reconhecerá Jesus como Senhor, quer voluntariamente, quer não. Todo mundo vai fazer isso. Paulo está colocando o fundamento de tudo isso. E aonde isso deve ser visto? Em nós, na igreja. O seu plano para as eras é reunir em Cristo tudo o que foi dilacerado e alienado pelo pecado. Não haverá mais contenda, não haverá rivalidade, não haverá egoísmo, ciúme, tirania de uma pessoa contra a outra no reino de Cristo. E enquanto nós aguardamos o grande dia, nós temos de trabalhar para preservar essa unidade em nosso meio, no Espírito Santo. Mas quem vai levar isso a acontecer dessa forma? Veja o texto. Na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra dispensação significa administração ou governo. Plenitude é o tempo cumprido, o tempo determinado, o momento final e definitivo. Aponta para o último dia, para a volta de Cristo. Literalmente, o governo e arranjo de todas as coisas. Paulo diz que o propósito de Deus é fazer com que tudo esteja debaixo de Jesus Cristo um dia. E o que ele está fazendo? Ele está administrando toda a sua história e a sua criação pelo seu poder para levar até isso. Não é algo que vai acontecer automaticamente. Deus, que é o grande mestre de tudo, está ordenando cada evento do universo, cada evento da história, para que o seu plano se cumpra. Ele rege a história, ele governa a história. Esse é o modo que Paulo descreve aqui. Deus tem um plano para o universo, irmãos, todo mundo debaixo do senhorio de Cristo, e Deus está fazendo tudo para que isso aconteça. Sem Cristo, o mundo, o universo é somente caos e desordem. O presente estado do mundo é de corrupção, é de divisão, é de maldade. Deus estabelecerá uma incomparável unidade em Cristo um dia. O alvo de Deus é essa unidade. Cristo é o alvo e o fim da história, irmãos. Deus designou o seu grande plano nas eras passadas e Ele opera em seu universo de acordo com esse plano. Se a gente perguntar assim, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo isso. Deus está construindo e está ordenando e está operando todas as coisas para levar a esse fim maravilhoso sob o governo de Jesus Cristo. Essa verdade é extremamente encorajadora e esperançosa para nós, especialmente quando vivemos hoje em eventos internacionais assustadores que se desenrolam, como por exemplo a ameaça terrorista islâmica militante que está determinada a destruir a nossa sociedade. Parece que tudo está fora do controle, parece que as coisas estão acontecendo em uma desordem. A gente às vezes pergunta, onde é que está Deus nessa história? Aí o ponto de Paulo é que Deus está governando a história. Isso não apenas se aplica à história como um todo, mas se aplica também à sua história individual, irmãos. Quando tragédias ou coisas que parecem acontecer fora do controle, lembre-se, Jesus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no comando, e Ele não permitirá que nada atrapalhe o seu plano soberano. Nada. Tudo vai acontecer conforme a sua vontade. E o que Paulo diz é que Deus nos revelou isso. Deus nos revelou essa verdade para nos dar sabedoria para sermos o seu povo. Esse propósito de unidade universal e final de reunir tudo em Cristo deve ser vivido agora aqui na igreja. E quanto mais você entende o plano de Deus, mais você saberá como agir para viver como povo de Deus nesse mundo.
Se é para viver, se o plano de Deus é tudo reunido sob o senhorio de Cristo, então o modo de viver aqui como igreja é todo mundo reunido sobre o senhorio de Cristo. Deus revelou isso para nós. Seu plano é que nós entendamos essas coisas e vivamos à luz disso. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, para encerrar. Primeiro, você realmente tem certeza de que seus pecados já foram perdoados? Se você tem certeza, qual a razão por trás dessa certeza? É o quão bom crente você é? O quanto você lamentou pelo seu pecado? Ou as abundantes riquezas de Deus em Cristo Jesus? Lembre-se, o seu perdão, irmão, vem daí, de um Deus rico em perdoar, de um Deus rico em misericórdia. E Ele derrama essa bênção todos os dias sobre você. Mas lembre-se, Deus não apenas derrama isso sobre você, Ele quer que você saiba e tenha discernimento para viver como povo de Deus. E para isso você precisa conhecer mais e mais do plano de Deus para a sua vida. Quando você olha para as coisas que acontecem em você, com você e ao seu redor, como é que você reage? Paulo quer que você tenha confiança, lembrando que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas estão operando para esse plano final de que tudo estará sobre o senhorio de Cristo. Um dia eu e vocês estaremos num reino completamente perfeito e sem pecado. Nenhuma maldade, nenhum pecado será encontrado em nós ou em qualquer parte do universo. Tudo será restaurado sob o senhorio e governo de Jesus. Os ímpios serão condenados, mas os justos brilharão no reino de nosso Deus. Se você crê em Jesus hoje, você faz parte desse povo e viverá para sempre com Jesus no novo céu e na nova terra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória, Pai, Te celebramos com alegria nessa noite e Te honramos e exaltamos o Teu nome pela grandeza da graça do Senhor sobre nós. Uma abundância que está muito acima e muito além, ó Deus, da nossa capacidade de entender. Senhor perfeito e maravilhoso, ajuda-nos a compreender essas verdades sublimes e grandiosas todos os dias, para que, tendo entendimento, saibamos como viver nesse mundo. Que a glória seja dada ao Senhor, que a honra seja dada ao Senhor o tempo inteiro. Te adoramos em nome de Jesus. Amém.